Shalom, boa noite, ótima noite de terça-feira para todos vocês. Que Deus abençoe. Que bom estar com todos vocês nesta live. Hoje, terça-feira, nossa live de 20 horas e 30 minutos. Estamos felizes em chegar até você nesta noite. Quero começar pedindo que você participe, que você esteja conosco até o final dessa live e mais do que isso, que você compartilhe com os amigos, que você possa abrir uma sala de vídeo, enfim, que você possa compartilhar para que outras pessoas sejam também ministradas. Não é um culto, né? É um tempo de meditação, de reflexão. Deus tem tratado conosco nessas terças-feiras a respeito de busca, né? Falando de vida devocional, falando de resposta de oração, falando de intercessão, né? Hoje nós vamos falar sobre jejum, né? Para que serve o jejum? Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa a acrescentar, eu gostaria que você pudesse participar dessa live. Então, você pode anotar aí nos comentários, dando um oi, uma boa noite, um momento que você possa compartilhar alguma dúvida, enfim, manda um oi, um shalom, uma boa noite para nós, para que nós possamos saber que você está aí. Dá um like aí, compartilha esse vídeo, eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Nós estamos agora pela página oficial da MIF, Ministério Internacional da Família, está também pela nossa página no Facebook, minha página pessoal, Bispo Everson Marcos 12, e também pelo YouTube. Nós estamos também, subimos pelo YouTube esta palavra, YouTube MIF SED. Procura aí, avisa os amigos que está começando a nossa live. Então eu quero orar com você, abençoar a tua vida, agradecer a Deus por esse dia de vida, por esse dia de livramentos, de milagres que o Senhor nos proporcionou. Vamos orar juntos? Pai, no nome de Jesus, eu quero nesse momento estender as minhas mãos e levantar a minha voz em oração, juntamente com todos aqueles que se juntam a nós, que se unem na mesma fé, no mesmo propósito, estavam na expectativa, aguardando, Senhor, esse momento da palavra, esse momento, ó Deus, de ministração, que o Senhor venha ao encontro de cada um daqueles que estão conosco ligados agora, que vão ser, ó Deus, tratados pela Tua palavra, porque nós não temos outro objetivo a não ser ministrar a Tua palavra. Então venha Espírito Santo e nos esclarece, venha Espírito Santo e nos revela a Tua santa e bendita palavra. No nome de Jesus, eu abençoo cada um dos nossos telespectadores, nós abençoamos as famílias, nós abençoamos todos aqueles que se juntam a nós agora. Se tem alguém triste, que a alegria do Senhor invada os corações. Se tem alguém doente, que o sangue de Jesus venha curar agora, venha libertar de toda enfermidade, de toda dor. Receba a bênção do Senhor agora. Se tem alguém aflito, amargurado, depressivo, meu Deus, com crise de ansiedade, ó Deus, em nome de Jesus, eu peço agora que o Senhor venha e realize um grande milagre na vida daqueles que oram conosco. Abre as portas, ó Deus, do trabalho, a porta, Senhor Deus, do emprego, daqueles que precisam de uma provisão financeira, no nome de Jesus. Sejam todos abençoados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Levante as suas mãos onde você está aí comigo e diga: eu creio no poder da oração. Diga: eu creio no poder da oração. Então, se você orou, creia que Deus vai responder. Ok, queridos? Então, que Deus abençoe a todos. Então, o nosso tema hoje, nós iniciamos ontem uma caminhada de jejum de 40 dias. 40 dias de jejum. E aí achei por bem a gente comentar alguma coisa a respeito do jejum. Não é isso? Para que serve o jejum? E eu gostaria de começar lendo um texto da Palavra de Deus,
para que a gente possa diferenciar aqui algumas coisas, mas eu quero ler com você lá no livro de Mateus, capítulo 21, a partir do verso 28. Preste bem atenção numa parábola que Jesus conta e você vai entender o que Deus quer falar com o teu coração. A parábola dos dois filhos. Mateus capítulo 21, verso 28. E o que vos parece? Um homem que tinha 2 filhos, chegando-se o primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? E ele respondeu: Sim. Sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Aí vem a pergunta de Jesus aqui no capítulo 21 e no verso 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Esse texto aqui é um texto muito interessante, que Jesus conta a respeito de um pai de família que tinha 2 filhos e perguntou para os 2 filhos: vamos trabalhar na minha vinha hoje, lá na minha lavoura? O primeiro que foi questionado disse: eu vou, mas a Bíblia diz que ele não foi. O segundo que foi questionado: vamos trabalhar na minha vinha hoje? Ele disse: não vou, está aqui. Mas depois se arrependeu, a Bíblia diz aqui, se arrependeu e foi. Aí depois vem a pergunta: qual que realmente dos 2 filhos fez a vontade do Pai? E aí a multidão ali, as pessoas que estavam ali do lado, responderam com muita propriedade: foi o segundo. Aquele que disse que não ia, mas acabou indo. Foi melhor do que aquele que disse que ia e não foi. E eu gostaria de falar hoje com vocês sobre uma diferença muito grande entre jejum e propósito. Primeira coisa, jejum não é para mudar Deus. Deus não muda, Ele não interfere em Deus. Se você for para fazer um jejum para mexer com Deus, esquece. Então o jejum não é para que você venha comover Deus, para que você venha fazer com que Deus responda às suas orações ou às minhas orações. Então o jejum não mexe com Deus. Jejum mexe conosco, mexe com a nossa carne. Então é aí que eu quero deixar um diferencial, um paralelo muito interessante a respeito de propósito, voto e jejum. E para ter um relacionamento com Deus, é importante nós entendermos que nós precisamos de 3 coisas. O que é? Oração, leitura da Bíblia e jejum. Esses 3 pontos nos garante um relacionamento bom com Deus. Porque através da oração, nós falamos com Deus. Através da palavra, Deus fala conosco. E através do jejum, nós matamos a nossa carne. Nós sacrificamos a nossa carne, afligimos a nossa alma e acabamos o quê? Refletindo naquilo que agrada a Deus e que não agrada. Mas eu queria começar falando do que significa, é importante diferenciar o que significa um voto e um propósito que eu e você fazemos com Deus. Voto, propósito e jejum é coisa totalmente diferente. Um voto porque nem tudo aquilo que envolve você abrir mão de algo com propósito espiritual é um jejum. Às vezes você faz um voto, um propósito de abrir mão de algo, mas não é um jejum. Será que você me entende? Então, quando nós colocamos no coração o desejo de abrir mão de algo, eu anotei até aqui alguns exemplos, no caso de votos ou propósitos, muitas outras coisas podem estar envolvidas nisso.
significa você deixar de praticar alguma coisa, ou mais do que deixar, porque jejum é você abrir mão. Voto e propósito é você fazer algo. Sabe que você me entende? Então vamos diferenciar voto e propósito e o que é jejum. Jejum é você se abster, é você abrir mão de algo. Voto e propósito é você fazer algo. Então vamos começar a entender que tem muitas pessoas que falam assim, eu vou fazer um propósito de jejum, e acaba jejuando coisas que seria um voto, e é muito válido. Ele acaba falando que é um jejum, mas na verdade é um propósito. Então eu quero que você entenda que jejum é você se abster de algo, é você abrir mão de algo. Voto é você fazer algo. Eu já vi pessoas aqui que acaba falando que vai fazer um jejum e acaba abrindo mão de coisas assim que insignificantes. Por exemplo, o que é um voto, um propósito? É você dizer para Deus que a partir de amanhã você vai acordar mais cedo, e pelo menos 15, 20 minutos, todos os dias de manhã você vai orar, você vai buscar Deus. Isso é um voto, isso é um propósito. Você faz um voto, faz um propósito com Deus. Isso não é um jejum. Você está fazendo um voto, um propósito de fazer algo. Jejum é tirar algo. Nós já vamos chegar lá. Não é isso? E quando você faz um voto, a importância, a Bíblia fala muito a respeito de nós termos muita consciência quando nós fazemos um voto, quando nós fazemos um propósito. Se nós prometemos algo para Deus que vamos fazer, e não cumprimos, independente, eu dei um exemplo aqui, eu vou fazer um voto que agora todos os dias de manhã eu vou orar 15 minutos, 20 minutos. Mas é um dia de feriado. Também, eu fiz um voto de todos os dias. Mas o final de semana, todos os dias. Eu fiz um voto de orar 15, 20 minutos todos os dias. E a Bíblia diz que quando nós não cumprimos isso, a Bíblia chama de voto de tolo. Voto de tolo. Então uma coisa é você fazer um voto e um propósito. Você fazer algo para Deus. Você vai fazer, você vai acrescentar. É isso? Então, nessa questão de voto e propósito também a gente fala muito, irmãos. Tem pessoas que fazem um voto com Deus, tem pessoas que fazem um propósito com Deus e não cumprem. Tem pessoas que fazem uma semana, fazem 15 dias, tem pessoas que vai bem, 1 mês, 2 meses, 6 meses, mas depois esquece. Então, eu quero começar falando que se você fez um voto a Deus, se você fez um propósito com Deus algum dia e não cumpriu, peça perdão hoje. Porque às vezes existem alguns votos, alguns propósitos que nós fazemos para Deus e não cumprimos e que amarra as bênçãos de Deus na nossa vida. Queridos, é uma bênção você fazer um voto. É uma bênção você fazer um propósito. Nós fazemos muito isso aqui na igreja. Mas a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 5, quando a Deus fizeres um voto, trabalhe para você cumprir. Porque é melhor que você, ao invés de fazer e não cumprir, é melhor que você não faça. É isso? Então, voto, propósito, é algo que nós temos que fazer. É isso? Então, é muito comum as pessoas fazerem alguns propósitos, alguns votos no tempo de aflição. Já aconteceu isso com você? Fazer algum voto, um propósito, quando a coisa, o calo está apertando. Mas depois que a aflição passa, deixa o propósito de lado. Então, se você é um daqueles que já fez um propósito num momento difícil, Deus, eu quero um emprego, e se o Senhor me der um emprego, eu vou fazer isso. É isso. Por isso que voto é fazer algo. É algo que nós temos que fazer. É algo que nós temos que realizar. Voto e propósito
é algo que nós temos que fazer. Jejum é algo que nós temos que tirar. Nós vamos tirar, nos abster. Nós já vamos chegar no jejum. Então, isso é muito péssimo. Quando a pessoa se acostuma em fazer voto com Deus, ir à igreja, buscar a Deus, fazer as campanhas, só quando está aflita, está amargurada. Ah, está difícil, estou desempregado, estou com doença na minha casa, eu estou com muitos problemas para resolver. Aí faz voto. Mas não faça voto exagerado. Não faça propósito exagerado. Dando aquela impressão que alguém que faz mais voto com Deus, que faz mais propósito com Deus, ama mais a Deus. Porque se nós cumprirmos os pequenos votos, nós demonstramos um maior amor a Deus do que fazer grandes votos e não cumprir. Deus é um Deus que valoriza as pequenas coisas. Então, se você prometer coisas grandes, exageradas para Deus, isso não impressiona Deus. Assim como eu disse que o jejum não impressiona Deus. Assim também grandes votos, grandes propósitos não impressiona Deus. O que impressiona Deus é a nossa obediência. Nós fazermos os nossos votos, fazermos os nossos propósitos e cumpri-los. Isso que agrada a Deus, né? E é melhor fazer um voto menor, pequeno, podemos dizer assim, e cumprir, do que você fazer um grande voto praticamente impossível de você cumprir. Então que você pudesse colocar isso no seu coração. E lembre-se de que Deus, Ele nem pede que a gente faça votos e propósitos. Ele não pede. Voto e propósito, Ele não pede. Lá em Deuteronômio, capítulo 23, quero ler para você aqui, Deuteronômio, no capítulo 23, e o verso também 23, diz assim: o que proferirem os teus lábios, isso guardarás e o farás, porque votastes livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com a tua boca. Então, quer dizer, nós não vemos nenhuma ordenança de Deus para que a gente venha fazer votos e propósito. Olha o que ele diz aqui: o que proferirem os teus lábios, isso guardarás e farás, porque votastes livremente ao Senhor. Você é livre, faz voto e propósito se quiser. Mas quando você fizer um voto, eu vou fazer isso, eu vou trabalhar na casa de Deus. Quantas pessoas não estão hoje tristes, abatidas, desistidas, porque tem um voto que ele fez com Deus, ela fez um voto com Deus, e não cumpriu. E aí entra a acusação do inimigo. É um argumento muito grande na mão do inimigo. Quando você faz um voto, você faz um propósito com Deus e não se cumpre. Então Deus não obriga ninguém a fazer voto ou fazer propósito. Mas se há algo no teu coração de gratidão a Deus, de querer crescer na graça, no conhecimento, você que deseja, eu que desejo avançar, aí sim, aí nós falamos para Deus e cumprimos. Então é importante você ter isso no seu coração. O fato de Deus agir em nosso favor não está relacionado com aquilo que nós prometemos fazer por Ele, mas sim ao que Ele pode fazer por nós. Então não muda nada para Deus dizendo assim: eu vou fazer isso. Nossa, Deus não depende disso. É isso? Deus não depende disso. Nós dependemos do poder dele, daquilo que ele pode fazer na nossa vida. Então, a nossa atitude de votos e propósitos realizados a Deus tem que ser fruto da nossa gratidão. Então, quando eu falo aqui que Deus não pede voto e propósito, você está dizendo, então eu não preciso fazer nada disso, pastor? Não, pelo contrário. Você, como fruto de gratidão que você tem a Deus,
Aí você faz, mas faz e cumpre. É isso? Fruto do amor que você tem por Deus, fruto do amor que você tem pelo reino de Deus, fruto do amor que você tem pelas pessoas, pelas almas. Tem que ser fruto do seu amor, tem que ser fruto de uma gratidão profunda a Deus. Do contrário, uma imposição, por isso que tudo que é imposto na relação de voto e propósito, Deus rejeita, Deus não aceita. Será que você me entende? Então Deus não pede voto, Deus não pede propósito. Eu faço, e faço muito voto, eu faço muito propósito com Deus, porque isso é fruto da minha gratidão a Deus, é fruto do meu amor a Deus. Eu amo minha esposa, eu faço votos de amá-la. E por amá-la, eu quero agradá-la. Por amar os meus filhos, por querer o melhor para os meus filhos, eu me esforço todo dia e faço propósito com eles. Faço propósito na minha casa, no meu casamento. Por amar a casa de Deus, eu faço voto de ser dizimista fiel. Eu faço propósito de sacrifício. Eu faço por amar a casa de Deus, por acreditar que Deus já deu tudo por nós. Mas não está baseado naquilo que eu possa fazer, mas naquilo que Deus já fez por nós. E é por isso que eu sou grato. E é por isso que eu falo e cumpro. E a Bíblia fala que a palavra do cristão, a palavra do crente, tem que ser sim, sim ou não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então, a metade dessa live nós estamos falando sobre voto e propósito. É algo diferente. Voto e propósito é você fazer algo. Agora nós vamos entrar no texto de jejum. Jejum é diferente. Jejum não é você fazer algo, você dar algo. Pelo contrário, é você se abster de algo, é você tirar algo. E para que funciona o jejum? Como funciona? Existe até uma semelhança entre voto e propósito, mas só tem um detalhe. Que o jejum é um propósito que nós fazemos com Deus. Porém, no caso de jejum, trata-se de uma necessidade. Voto e propósito não é necessidade. Agora, jejum é necessidade. Aí a gente começa a levantar aqui a diferença de uma coisa para outra. Coloque isso no teu coração. Então, Deus não pediu voto e propósito, mas pediu para a gente jejuar. A Bíblia mostra o jejum como um sinal de dependência de Deus. Quando a gente jejua, a gente coloca a nossa vida na dependência de Deus. Um exemplo muito claro é lá Daniel. Se você ler o livro de Daniel, ali não foi um jejum, ali foi um propósito. A gente muitas vezes fala assim, o jejum de Daniel. Mas ele não parou de comer, ele comeu algumas coisas. Então foi um propósito de tirar, de não participar dos manjares do rei. É isso? Mas ele não se absteve por completo de alimentação. Então depois eu vou falar sobre jejum completo, jejum parcial. Ali ele fez um propósito, um voto de não participar da comida que o rei comia. Mas não quer dizer que ele não comeu. Ele comeu fruta, legume, verdura e tal, como a gente conhece lá. Não é isso? Então a Bíblia mostra que o jejum é um sinal de dependência de Deus. Onde eu e você, através do jejum, afligimos a nossa alma. Porque a nossa alma é o centro das nossas vontades, dos nossos desejos. É isso? Aquela que nos dá fome, desejo de comer, desejo de fazer, desejo de sentir prazer, de sentir tanta coisa. Vem da nossa alma. Então, é uma forma de nós afligirmos a nossa alma. E deixando de se alimentar com o propósito de se humilhar, é isso? E buscar mais a presença de Deus. Então o jejum é algo que nós tiramos, nos abstermos, é isso? É algo que nós
que nós entregamos, nós abrimos mão. Não é algo que nós fazemos. Então, essa é a diferença. E por que é importante o jejum? O apóstolo Paulo fala que existe uma guerra entre a carne e o espírito. E a gente sempre faz aqui uma pergunta aqui na igreja, né? Entre a guerra, na guerra, ou melhor, entre a carne e o espírito, quem que vai vencer nessa guerra? Aí os espirituais falam assim, o espírito. Eu digo, não. Vai vencer quem estiver mais alimentado. Sempre vai vencer o mais forte. É isso? Então, e é importante nós entendermos que a carne é inimiga. A Bíblia nos ensina isso, que a carne é inimiga do espírito. E, consequentemente, é inimiga de Deus também. Você já parou para pensar nisso? Que se a carne é inimiga do espírito, ela é inimiga de Deus. Olha que coisa tremenda. Porque ela leva o ser humano nessa guerra a sair dos propósitos de Deus. Então ela é inimiga de Deus. É muito forte isso. A carne é inimiga de Deus. E deseja, o que a carne deseja? Aquilo que é o contrário do espírito. A carne deseja aquilo que afasta a pessoa de Deus. Agora o espírito deseja aquilo que se aproxima de Deus. Então se nós temos algo dentro de nós que nos impede de nos achegar a Deus, esse algo é inimigo de Deus. Você entende dessa forma? E jejuar é uma forma de nós matarmos essa carne. Jejuar é uma forma de nós sufocarmos a força da carne. Porque se nós não sufocarmos ela vai sobressair sobre o espírito, e aí nós vamos acabar fazendo o quê? A vontade da carne. E a carne é inimiga de Deus, porque ele leva o homem para distante de Deus, longe de Deus, distanciar-se de Deus. Agora, o espírito, por isso que a Bíblia fala, né, que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. E diz mais, né? Deus é espírito. Deus é espírito. E até para adorar, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Nós ouvimos a mensagem da Bispa Miriam aqui no domingo a respeito disso, de adoração. Então, se tem alguma coisa que impede a sua adoração, é a carne. Então, logo, a carne é inimiga de Deus. Você sabe que tem algo aqui, irmão? Aqui, se movendo na nossa vida, na nossa existência, no nosso dia a dia, que é inimigo de Deus, porque nos leva a fazer tudo aquilo que é contrário. Então, o jejum é necessário. Jesus pediu que jejuássemos para que nós pudéssemos o quê? Matar a vontade da carne. Então, o jejum, para que serve o jejum? Essa é a pergunta, né, e o tema da nossa live hoje. Para que serve o jejum? Nós já dissemos aqui a diferença de voto e propósito. Voto e propósito é você fazer algo. Jejum é você deixar de fazer. O jejum te ajuda a você deixar de fazer. Deixar de fazer o quê, meu irmão? A vontade da carne. O jejum me ajuda você a matar aquilo que é inimigo de Deus dentro de nós, que é a carne. E carne, para quem não sabe, é a natureza pecaminosa, que se manifesta através do nosso corpo físico. Essa é a carne, né? São as nossas vontades, as nossas emoções, o nosso intelecto. Então, as nossas vontades, as nossas emoções, o nosso intelecto acaba determinando as nossas ações. E se nós não controlarmos essa carne, nós vamos usar as nossas vontades, as nossas emoções, nós vamos usar o nosso intelecto, que se todo o nosso ser estiver controlado pela carne, pela vontade da carne, nós vamos ter ações carnais.
E quem está na carne não pode agradar a Deus. Então o jejum é para matarmos, sufocarmos a vontade da carne. Por isso que aquele que permanece na carne não pode agradar a Deus. Já dissemos isso. Romanos capítulo 8, versículo 8. E por que então que o jejum funciona? Por que o jejum funciona? Basicamente, por quê? Por que é importante o jejum e por que o jejum funciona? Então, eu já respondo aqui as perguntas, a pergunta da nosso tema hoje. Para que serve o jejum? É isso? Ele serve para quê? Para matar a nossa carne. Para afligirmos a nossa alma, para que o nosso espírito fique mais forte do que a carne. E assim nós não vamos fazer a vontade da carne. Porque se o espírito não for alimentado e a carne for potencializada, é isso que vai acontecer. A carne vai sobressair e o espírito vai ficar aqui. Mas se nós alimentarmos o espírito, nós vamos ter facilidade de sobressair sobre a carne. E aí nós não vamos fazer as nossas vontades. Nós não vamos fazer a vontade do inimigo. E por que o jejum funciona? Porque a alimentação é a necessidade prioritária do ser humano. É primária. Por isso que Jesus falou, até para o inimigo, para o diabo, depois da tentação, lá em Mateus capítulo 4, nem só de pão viverá o homem. Isso quer dizer, ele vive de pão, é a necessidade prioritária dele. E o jejum funciona, e é para isso que ele serve, realmente por quê? Porque você vai estar abrindo mão daquilo que é uma necessidade prioritária. Por isso que você deixar de fazer algo não é um jejum, é um voto. Ou você fazer algo não é um jejum, é um propósito. Jejum significa você tirar algo, e tirar algo da sua alimentação, daquilo que é prioritário para todo ser humano. Porque quando eu e você estamos com muita fome, todas as vontades e desejos da nossa alma se concentram numa só coisa: comer. Alguém já ficou doido, já chegou em casa doido? Como diz o pessoal, azul de fome, amarelo de fome. Algumas pessoas lá em casa falam que quando eu estou com fome eu fico nervoso. Quem que com fome fica calminho? Fica rindo. Não, a fome é algo que mexe com tudo. A única coisa que a alma quer é comer. Não tem outra coisa que ela deseje mais. Quando a pessoa está com fome, todo o resto perde importância. Porque a prioridade é comer. Eu não quero nem saber o que vai acontecer amanhã. Eu quero comer hoje. Eu não quero nem saber o que vai acontecer semana que vem. Eu quero comer hoje. Você vê como é violento, como é forte, como é pesado. E quando se fala de jejum, é abrir algo prioritário, abrir mão, melhor, de algo prioritário na nossa vida, E eu fiz até uma pergunta aqui para mim mesmo, quero fazer essa pergunta para você. Você acha que você é crente mesmo? Será que eu acho que eu sou crente mesmo? Sacrifique a sua carne para você ver. Sacrifique a sua carne para você ver. Porque às vezes a gente leva uma vida cristã muito light, irmão? Muito light, e vai encaixando tudo. A gente abre mão aqui, abre mão ali. Mas se você quer saber se você é crente mesmo, se abstenha daquilo que é prioridade. E o que é prioridade para o corpo, para a carne, é comida. É comida. E eu via uma reportagem algum tempo atrás que a maior parte do nosso cérebro, uma boa porcentagem do nosso cérebro, trabalha basicamente para nos ajudar a fazer digestão. Uma boa parte do cérebro. Eu não sei dizer para você aqui com precisão qual que é a porcentagem, mas uma boa parte do cérebro, de todos nós, funciona para que possa ajudar a fazer a digestão daquilo que comemos.
Então, quando nós nos abstermos, né, a gente se abstém de algumas refeições, de alguma alimentação, o que acontece? Sobra mais cérebro para pensar. Sobra mais cérebro para a gente se organizar. Por isso que todo jejum é importante ser regado com leitura da palavra. Quando você está em jejum, o Espírito Santo, você pede ao Espírito Santo, você tem mais facilidade para entender a palavra, para ruminar a palavra e trazer ela para a tua vida. Ok, queridos? Se você não compartilhou ainda aí, compartilha que nós já estamos indo para o final, tá certo? Então, nesse momento, que nós tiramos a comida e com ela não tem outro desejo maior, ela sossega. Então nós sossegamos a carne quando nós vencemos ela. Ela sossega. E nesse momento, tudo aquilo que era a vontade da carne fica muito claro. E a gente acaba, como eu disse aqui, lendo a Bíblia, orando, nós acabamos tendo o quê? Discernindo melhor a voz de Deus. Nós acabamos discernindo melhor. Quer dizer, porque nós temos mais cérebro para discernir, para pensar que aquilo que o Espírito Santo está falando ao nosso coração. Já viu pessoas que às vezes quando come demais, ele fica até incomodado, não dá para ficar deitado, não dá para ficar sentado, ele tem que andar, ele tem que se movimentar, porque ele fica até incomodado. Mas quando nós nos abstemos de alguns alimentos, de algumas refeições, quando nós fazemos um jejum, não é isso? E jejum é tirar, é se abster. Tem algumas pessoas que falam assim, eu vou fazer jejum de internet. Isso não é jejum. Isso aí é propósito. É um voto que você faz com Deus. Chegou uma vez um caso até cômico, que nós acompanhamos uma pessoa que falou assim, eu vou fazer jejum de ministrar. Misericórdia, irmão. Olha que falta de entendimento. Tem alguns que fazem jejum de vir na igreja, né, irmão? Não. Umas coisas assim, um pouco sem entendimento. E não tem nem que fazer voto. Você tem que fazer voto de vir para a igreja. É fazer. Não é de não fazer. Aí ele está achando que, não, eu não vou tocar, eu toco e não vou tocar, eu danço e não vou dançar, eu sirvo e não vou servir, estou fazendo jejum de servir. Misericórdia, está amarrado em nome de Jesus, né? Não é isso. Jejum é tirar algo que a carne faz falta para a carne. Jejum total, né? Onde você faz um tempo total de jejum, onde você se abstém durante 24 horas. Nós, de vez em quando aqui, quando tem algum objetivo, né? Porque jejum tem que ter objetivo, tem que ter um propósito definido. Tem um jejum que até minha esposa chama de jejum de morte, que é 3 dias na água. 3 dias. Começa na segunda, no domingo à meia-noite, e vai até quarta-feira à meia-noite. Só na água. Você chega uma hora que você fica até meio estranho, a carne fica chorando dentro de você. Mas é aquele momento que Deus fala com você, é o momento que você fala, não, peraí, nem só de pão vive o homem, mas vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós entramos num propósito agora de 40 dias e deixamos as pessoas, né? Pode ser um jejum parcial, onde nós retiramos o quê? Nós vamos nos abster de alguma comida que não é fundamental, muitas vezes, ou que é melhor considerar, é melhor você considerar que você não fez jejum praticamente se você só tirou uma coisa que não é fundamental. Se você tirou uma coisa que não faz falta para você, irmão, eu tiro refrigerante e bebo suco. Quer dizer, você não abriu mão de muita coisa. Agora eu quero ver você ficar sem nada. Não, eu tiro um tipo do alimento, mas substituo pelo outro. Jejum é jejum. Você tem um tipo de alimento que você faz um propósito com Deus, você vai se abster dele por total. É isso? Então é importante
quando a Bíblia fala de jejum, fala de abstenção, né? E sabendo que o jejum traz um maior discernimento, e esse maior discernimento, esse jejum faz a gente ficar mais sensível à voz de Deus. E nós dissemos aqui que é fundamental você regar o seu jejum com oração, com leitura da palavra, né, com tempo de oração definido. Eu vou orar 15 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora, e que aquele tempo seja um tempo a sós com Deus, para você falar com Ele, né? É importante ter. Então, muitas vezes também nós fazemos jejum por outra pessoa, por exemplo. Você está fazendo um jejum por outra pessoa, fazer um jejum por outra pessoa. Só vale se você orar pela outra pessoa também. Senão, no contrário, você passou fome por causa dela. Mas se você não fazer uma oração, se você não fizer um propósito de oração, também não adiantou nada. Quando aqueles discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, né? A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 17, fala de um jovem possesso que os discípulos não conseguiram expulsar. Na verdade, não é que o demônio saía com jejum e oração. É que eles precisavam de jejum e oração para expulsar o demônio. É uma questão para eles. É eles que precisavam da autoridade, do discernimento, da fé. Porque tanto é que Jesus fala assim, até quando estareis convosco, né? Pois em verdade vos digo, né, que se vocês tiverem fé, por menor que seja, essa fé vai ter resultado. Ele, o versículo 21 do capítulo 17 de Mateus diz assim, mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Mas na verdade não é você chegar pro diabo e dizer assim, eu estou de jejum. O jejum é para você, é para dar autoridade para você. É para dar autoridade para você. Então Jesus jejuou, os grandes homens de Deus jejuaram, os líderes da igreja primitiva jejuaram, e nós também devemos jejuar. Não é isso? Então tem muito uma outra coisa também que as pessoas falam, né? O jejum não chega a ser um segredo, né? A Bíblia até fala, o jejum é algo particular, que a Bíblia até fala assim, quando você estiver em jejum, recomenda que você não fale para os outros. Mas por outro lado também não é uma coisa segredo. Se alguém oferecer um alimento para você, você vai falar, não, eu estou em jejum. Você não pecou. Tem gente que fica, eu não vou falar nada, eu vou sair daqui, eu vou sair desse ambiente, eu não vou... Sabe? Não precisa ser assim. Que você pudesse realmente ter isso no seu coração. Quando eu te oferecer alguma comida, alguma coisa, não tem problema nenhum as pessoas saberem que você está jejuando. Principalmente no propósito, no jejum coletivo. Então, é notório que toda a liderança da nossa igreja aqui, e outras pessoas, a liderança foi convocada a esse jejum. Agora, todos aqueles que quiserem fazer parte do jejum, podem fazer. Não é isso? Então, muitas pessoas estão fazendo jejum. Então, é notório, eu estou dizendo para vocês hoje aqui, que a nossa igreja MIF, né, a igreja sede, Vista Alegre, aqui no Cachoeirinha, nossas 3 igrejas, estamos em jejum, em favor de um propósito. Nós temos um propósito definido. Então não é pecado dizer para vocês que nós estamos em jejum, não tem problema nenhum. Tá? Então se você vai sacrificar algo, que seja algo que faça falta. E algo que venha o quê? Matar a carne. Você tem algo dentro de você, eu tenho algo dentro de mim, que é inimiga de Deus, a nossa carne. Porque a nossa carne nos leva para longe de Deus. E o jejum tem o objetivo de matar essa carne. Fazer com que ela suma e o espírito sobressaia. E aí nós vamos agradar a Deus. Aí nós não vamos cumprir os desejos da carne, a Bíblia fala, cumprir as concupiscências da carne. Amém, queridos? Eu quero orar por você, quero pedir que você feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida de todos aqueles que nos acompanharam
nesse tempo de meditação, nesse tempo de estudo, onde nós falamos da importância do jejum, da diferença entre voto, propósito e jejum. Ó Deus, que realmente o Teu Espírito venha trazer entendimento, aquilo que nós fomos incapazes, insuficientes de revelar, de trazer à luz a todos aqueles que nos ouvem. Que o Senhor possa revelar no coração de cada um deles a importância do jejum, o quanto faz bem para nós. Não é para impressionar a Deus, não é para impressionar as pessoas, mas sim é para matar a carne, para sufocar aquilo que muitas vezes nos atrapalha nas nossas decisões e que nos impede de nos achegar mais perto de Deus, mais perto da santidade, que nos impede muitas vezes de ouvir a Tua voz. Então, nesse jejum, eu quero declarar, Senhor, que matando mais um pouquinho a carne, nós vamos ouvir a Tua voz, nós vamos receber direcionamento, nós vamos receber nesse tempo de jejum, Senhor Deus, um direcionamento que nós jamais tínhamos recebido. O Senhor vai nos dar um destino, um norte para aquilo que o Senhor tem como propósito para a nossa vida. Eu quero declarar, Senhor, que todos aqueles que estão nesse jejum conosco vai ouvir coisas grandes e tremendas. O Senhor há de revelar coisas tremendas para aqueles que estão nesse propósito e estão levando a sério esse propósito de jejum. No nome de Jesus, eu te abençoo e consagro a sua vida e o propósito de jejum que está no teu coração, e que o Espírito Santo te fortaleça e te dê força nesses dias, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Lembrando a todos vocês que toda terça-feira nós ainda continuamos com a nossa live, às 20 horas e 30 minutos, mas aos domingos nós temos duas celebrações tremendas aqui, às 10 horas e às 18 horas. E você é o nosso convidado, culto presencial, com todos os protocolos de segurança, distanciamento, venha de máscara, temos o álcool em gel aqui à vontade para vocês usarem, enfim, vamos adorar a Deus juntos. É importante que você volte para a casa do Pai. A nossa igreja também está aberta o dia todo para um atendimento, para uma oração, para um aconselhamento. Eu, a pastora Cirlei, estamos aqui à sua inteira disposição. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e uma ótima semana a todos. Shalom, shalom.